Salve, salve galera! Começando mais um Sports Machine, o meu bate-papo semanal aqui com o Sérgio Patrick, trazendo as notícias dos negócios e bastidores do esporte nos Estados Unidos e trazendo para a nossa realidade de mercado brasileiro. Patrick, tudo bem? Em clima eleitoral por aí, é isso? Fala, Eric, tudo bem? Grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Sports Machine. Hoje vocês estão vendo o outro lado da minha, é verdade. Da minha sala. Você está de cenário novo. O espaço para trabalhar, então agora não temos o esporte, temos o rock and roll aqui, a música que também me acompanha. Muito bem. E algumas cidades aleatórias, depois um dia eu explico para vocês. As bolas estão aqui comigo, nunca me abandono. Ah, bom. E eu deixei duas em destaque, eu só não vou pegar Peraí, deixa eu pegar com cuidado aqui para não derrubar tudo. Ai. Você não é um betting, pode pegar tranquilo. Se NBA, fosse qualquer betting, derrubaria tudo. É, eu sei. Pensei na hora, né? Vai ver que a coisa passa pela conexão aqui. Não. Em clima eleitoral, nós temos eleição de meio de mandato no dia 7. Não é uma eleição presidencial, não é tão importante quanto a de 2020, a que a gente vai ter em 2024, mas é também muito relevante. São vários governos de estado, 30 senadores e toda a Câmara de Representantes. E aí o que fizeram? Bom, aqui em casa estou recebendo propaganda política, eles mandam para o teu endereço, né, direto. E o que as grandes ligas fizeram em NBA e NFL? A gente mostrou as bolas, né? Já se posicionaram estimulando a participação de quem acompanha, né, dos seus fãs. A NBA, na primeira rodada, né, na abertura, eu vi a chamada e o jornalista que estava fazendo a transmissão falou, olha, a NBA vai suspender toda a rodada na terça-feira, dia 7 de novembro. Ela só suspende no Thanksgiving, véspera de Natal, e aí alguns dias antes do All-Star Game e o dia da final do basquete universitário, né? A NBA, a ideia, né, a característica da liga é ter jogos quase que todos os dias, né, durante todo esse período entre outubro e maio de temporada regular e playoffs. Então, até junho, né? Ou seja, tem jogo praticamente todos os dias. É uma coisa rara e a NBA destaca como uma coisa rara, que é justamente para estimular. Ela está dizendo, todo mundo que quer assistir jogos, trabalha em jogos, que trabalha nos times, que trabalha nas arenas, que se envolve de alguma maneira com jogos, não pode usar os jogos como desculpa para não ir votar. Nós estamos estimulando as pessoas a fazer essa participação. Porque o voto aqui não é obrigatório, né? Então, isso faz diferença. E não era um também, que aliás, eu já até fiz matéria sobre isso, quando era correspondente da Band e tal. Por que é numa terça-feira, né? É uma coisa muito antiga, depois eu até recupero isso para as próximas semanas, mas no Brasil, por exemplo, fica muito mais fácil você ter o voto no domingo. Normalmente você não trabalha, você faz esse deslocamento para votar com mais facilidade. E aqui muita gente fala, tem que trabalhar, não posso largar meu trabalho e tudo mais. Então, muitas empresas também já colocaram essa informação para os seus funcionários. Olha, o dia de votar, você não vai ser considerado uma falta, você não vai perder o seu ganho e tudo mais. E a NBA fez isso, suspendendo todos os seus jogos, faz tudo na segunda-feira, colocou os 30 times para atuar na segunda-feira, dia 7, e aí, desculpa, dia 8, né, que eu falei dia 7, é o dia véspera. Dia 8 não tem rodada, e aí todo mundo vai poder participar. E na NFL, a NFL tem até um produtinho, chama NFL Votes, né? Eles criaram também, 2020 foi um ano de virada, né? Porque teve a eleição gigante ali, Biden-Trump, super importante e tal, uma participação enorme dos americanos, e também a gente vinha de episódios de violência policial e muita movimentação nas ruas e tudo mais. A NFL, que não era engajada como a NBA, começou o NFL Votes, e ela tem feito algo um pouquinho diferente. Ela não tem jogo na terça-feira mesmo, então ela usa os estádios, primeiro, obviamente, a plataforma para estimular, né, e os estádios para fazer registro de eleitores. Você tem que se registrar para poder votar, como aí no Brasil, né? A votação antecipada, que isso é uma coisa bem característica aqui dos Estados Unidos. Tem alguns lugares que você pode ir lá votar antecipadamente, não precisa ser só no dia da eleição, e alguns lugares que recebem um voto por correio, que você pode enviar para poder fazer a sua participação. E 2 estádios, pelo menos, o Empower Field em Denver e o Levi Stadium em Santa Clara, que é o do 49ers, vão ser locais de votação. Então, no dia 8, eles vão receber as pessoas ali para votação. Isso é uma maneira que as duas ligas encontraram de mostrar essa participação, esse ativismo,
num tema que é relativamente simples de lidar, né, Eric? Porque ele não tem um lado ou outro, não é mais republicano ou mais democrata, não é mais direita ou mais esquerda. Participar e votar é de todo mundo, então as ligas podem acelerar nessa sem problema, né? E é já acho que o efeito NBA, né? A NBA deu uma aula ali na época da pandemia e durante toda a discussão eleitoral nos Estados Unidos, exatamente de importância de engajamento, importância de fazer parte, importância de aderir causas, importância de abraçar minorias, enfim. E eu vejo que a NFL está tentando percorrer ali esse caminho aí que ela ficou para trás mesmo, até por toda a história do Colin Kaepernick em 2016, né? Que foi demitido da NFL por se manifestar politicamente. Hoje a NFL claramente está tentando não perder essa conexão, principalmente com as gerações mais jovens que são muito mais politizadas naturalmente, né? E a gente vê outras mudanças, né? Não só o NFL Votes, mas, por exemplo, o time de Washington deixar de ser Redskins e passar a ser Commanders. Essa foi uma reclamação com relação ao uso de uma expressão que é considerada uma expressão ofensiva por alguns povos indígenas nativos aqui dos Estados Unidos, né? Como peles vermelhas, mas obviamente que a gente traduzir só literalmente, você não traz toda a carga, todo o contexto que isso tem para essas populações aqui nos Estados Unidos. Demorou para o time de Washington aceitar essa mudança, e inclusive o dono do Washington, o Daniel Snyder, é um cara que está em conflito direto com os outros donos, com a administração da liga. Muita gente já quer há muito tempo o Snyder fora, e ele tem inclusive ameaçado a liga com alguma... uma das publicações que eu li falou do clubinho dos bilionários, é mais ou menos isso. É isso, a reunião de donos da NFL. Ele tem ameaçado com sujeira. Ele diz: eu tenho coisas, NFL, não mexa comigo porque eu tenho coisas. Eu tenho nudes. Eu tenho nudes, isso. Exatamente. É um negócio, se você precisa fazer isso publicamente, como é que você se defende? Não é falando... Não é mostrando que você está querendo o bem da liga, é falando, não mexe comigo que eu te arrebento. Demais, né? E que mostra também que política e bastidores e jogo sujo continua existindo, né? Por mais que o negócio seja muito bom e esteja progredindo, a gente sabe que o meio desse caminho ainda é muito nebuloso, né? Continua. Se a gente comparar com a NBA, a gente falou há algumas semanas aqui no Sports Machine sobre o dono do Phoenix Suns, que foi pego com declarações racistas, e aí, assim, é bem claro para a NBA, você está fora, eles estão no processo de fazer a venda do Phoenix Suns. E nesse caso do ex-Redskins, hoje Commanders, né, fica esse jogo, não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes, a mesma coisa que o dono do Suns, mas fica esse jogo de poder, essa coisa, porque a NFL tem um passado, que como você bem lembrou, né, talvez ela queira hoje esconder ou não falar muito sobre, mas é o fato, né? Era uma liga que tinha esse lado muito mais conservador e voltado aos interesses só desses bilionários que são os donos das equipes. E hoje é uma liga muito mais esperta e alerta com relação ao que o seu público de fato quer, né? Que é muito mais diverso, é muito mais aberto em termos, né, de interesses do que os poucos donos conservadores e bilionários que a liga tem. Isso é importantíssimo até por conta dos negócios e futuro dessas ligas. Agora, que tem uma coisa que nos Estados Unidos talvez não mude, e uma coisa que você já abordou em coluna na Máquina do Esporte, Patrick, é a questão do investimento público em estádio privado, né? Exatamente. Está lá na coluna, eu até puxei aqui, deixa eu ver o mês. Se quiser acompanhar, pode achar lá nas redes sociais, né, da Máquina, nas minhas redes sociais, mas é de julho. Foi publicada dia 12 de julho. A gente chamou de Como os Estádios Brotam nos Estados Unidos. E o que está brotando agora é o novo estádio do Tennessee Titans, na ótima Nashville, que é uma cidade muito legal. O estádio atual, que é o Nissan Stadium, fica numa parte central, você vê ali de todos os lugares mais centrais, à beira do rio ali, na downtown Nashville, é super legal, mas eles querem um novo, querem um coberto, e obviamente para atrair também Super Bowl, para atrair finais do basquete universitário, e para isso, óbvio que o time faz aquela pressão, e tanto o estado do Tennessee como a prefeitura de Nashville já disseram, claro, levem o dinheiro público para fazer o novo estádio,
por enquanto, o estádio está orçado em 2,2 bi de dólares. Beleza. Pelo menos 500 milhões vão ser do estado do Tennessee. Tem mais impostos, na verdade, a liberação de alguns impostos, né, e algumas taxas que são revertidas para o time. Que aqui no Brasil foram os famosos seeds do estádio do Corinthians, que deu polêmica e tudo mais. Mas exatamente. Continua. Aqui é algo bem comum, né, nesse jogo do dinheiro público. Não é só o cheque que é assinado, mas tem algumas coisas que se faz com o dinheiro que entraria para um lugar e vai ser redirecionado e vai passar com essas contas o estádio de Las Vegas, do Las Vegas Raiders, o Allegiant Stadium, que teve 750 milhões de dólares aproximadamente de dinheiro público. Esse Tennessee vai ser o maior valor em dinheiro público já recebido por um projeto da NFL. Lembrando, né, que os Estados Unidos estão vivendo uma nova era de construção de estádio, né, cada vez mais moderno e tecnológico. E lembrando também, isso daí eu lembro quando o Orlando City foi construir o estádio, e eu lembro de ter conversado acho, com o Alex Leitão, que era o CEO do time na época, e ele falou para mim, não, tem uma regra na MLS. Se você vai construir um estádio, 50% do investimento tem que ser público. 25% do governo e 25% da prefeitura local. Se a gente puder resumir aqui do que é a realidade brasileira. Porque a lógica é a seguinte, se a cidade se comprometer, ela vai se esforçar para que o estádio esteja cheio, para que a comunidade interaja com o clube e tudo mais. Então, é uma forma de garantir que o time pegue dentro daquela cidade, e isso na realidade da Major League Soccer, né? Isso é uma boa maneira de explicar. É uma boa desculpa, dentro de uma dessas organizações. Se você quiser explicar de uma outra maneira, também os donos de times, como são franquias que podem se mudar para outras cidades, e aqui há muitos mercados, a NBA, por exemplo, tem 30 times, já está falando que em 32, Seattle e Las Vegas, né, são perfeitas para novas franquias, vai expandir para o Oeste. Então, assim, você chega para uma prefeitura, que é o que está lá, inclusive, na coluna dos estádios, né, e fala, olha, eu estou querendo um estádio novo e eu preciso do seu dinheiro. Se você não quiser, vou achar quem queira, né? Tem umas outras cidades que estão afim, e aí eu posso levar o time para lá. Então, o velho e bom, a fila anda. É chantagem, né? Pura e simples, blackmail. Não que o Orlando City fez, tá? Mas não. É prática do mercado americano. Mas infelizmente, é comum nesses projetos, né? Eles realmente... muitos dos donos de times simplesmente fazem isso. Falam, olha, se você não me der o que eu estou pedindo, eu posso levar o time para outra cidade. E aí... e durma com barulho desses. Você é um prefeito, é um governador, você vai aguentar politicamente, né, o problema que é perder um time profissional e tal. Então aí muitas vezes eles acabam abrindo a carteira, abrindo os cofres, e colocando muito dinheiro público nesses projetos. É lembrar o movimento que Las Vegas fez recentemente para se tornar uma cidade do esporte. Né? Não só dos jogos, não só das apostas, de toda a sensualização que existe em toda a cidade, ela vem investindo para ser a cidade do esporte. Né? E está trazendo o time da NFL, está trazendo agora, tentando trazer franquia da NBA. É uma tentativa de você mudar a imagem da cidade a partir do esporte. O que eu costumo brincar é que, pelo menos os Estados Unidos, está sempre meio que abalizado com planos econômicos de retorno desses investimentos, né? Uhum. E tem uma outra coisa interessante, assim como a gente vê, por exemplo, em nações que fizeram a sua fortuna nos combustíveis fósseis e já há alguns anos perceberam que, além da imagem, não valia a pena ficar só apostando em combustíveis fósseis, que dava para diversificar, né? Dá para falar de Catar e Emirados Árabes, pelo menos, e agora a Arábia Saudita, investindo no esporte, eu vi propaganda do Catar ontem, assistindo, acho que foi a Premier League. No intervalo teve propaganda do Catar, venha visitar o Catar e tudo mais. Então, assim, eles estão tentando criar novas fontes de receita para não depender só dos combustíveis fósseis. Las Vegas, já há algum tempo, passou de capital do jogo para capital do entretenimento. Né? Enquanto você tem no jogo uma coisa que não tem uma imagem tão boa e até que já estava caindo um pouco em comparação a outros tempos, eles foram começar a investir em shows, em grandes eventos de entretenimento. E agora o esporte entra também nesse lado, desde que foi quebrada a barreira. O problema era de apostas, né? Como você tinha em Las Vegas uma central de apostas, essas ligas não aceitavam
e você tinha até legislação que não permitia que os times fossem para lá. Depois que a porteira abriu, é questão de tempo. O próprio LeBron James já tem falado em ter ele como dono, né, uma equipe em Las Vegas da NBA, que seria fantástico. E aí lembrando essa história de Las Vegas também, Las Vegas que terá o ano que vem o Grande Prêmio de Fórmula 1, né? Exatamente. Mais um. O investimento é enorme, exatamente. Eles têm, aos poucos, a gente vai ter mais e mais eventos indo para Las Vegas, porque é uma cidade que depende disso. Então, ela faz os investimentos, ela faz as concessões que forem necessárias, mais do que outras cidades, né, que tem outras indústrias mais fortes em Las Vegas. Não, em Las Vegas é entretenimento puro, né? Entretenimento e, assim, número 1 disparado. Então, o peso, né, nas decisões políticas é muito maior e, claro que tanto o estado de Nevada quanto as organizações ali de condado e cidade de Las Vegas vão apoiar muito mais esses eventos. Falando em Fórmula 1, notícias que saiu agora na Máquina do Esporte, a ESPN renovou nos Estados Unidos até 2025 os direitos de transmissão da Fórmula 1. É aposta no crescimento também da Fórmula 1, que ano que vem tem 3 provas no calendário acontecendo aí nos Estados Unidos, né, Patrick? Entre eles o Grande Prêmio de Miami, ali no quintal de sua casa. Pertinho, onde joga o Miami Dolphins, inclusive jogou ontem no Sunday Night, e eles fazem a pista ali. Aliás, é muito rápido. Entre o Miami Open de tênis e a corrida de Fórmula 1 tem pouco tempo, são algumas semanas só, e eles fazem ali uma transformação naquela área, que é um negócio impressionante. Eles têm tentado levar também um número cada vez maior de eventos para lá, para fazer o estádio, transformar, né, aquela região, né, complexo todo em algo cada vez mais rentável. A Fórmula 1 é uma realidade nos Estados Unidos, o crescimento é muito grande. Um dos motivos é o Drive to Survive, que me dá até o gancho. O gancho, temos ganchos para tudo aqui, Patrick, o programa não para. A gente comentou também na última semana, né, sobre a Netflix estar um pouco atrás em termos de esportes ao vivo, na comparação com outras gigantes do streaming, fato, né, mas também na primeira rodada da NBA, estou assistindo o Golden State Warriors contra o Lakers, né, e no intervalo, um grande anúncio da Netflix sobre conteúdo esportivo, sobre as chamadas docu-series, né, as séries documentais, contando várias histórias. Drive to Survive é a número 1, é a que carrega, né, toda essa lista, mas tem muitas coisas, né, como tem uma série sobre o time de basquete dos Estados Unidos em 2008, que recuperou o ouro, né, nos Estados Unidos depois da perda em 2004. Tem também sobre a tenista Naomi Osaka, tem sobre o Bill Russell, grande estrela do basquete que faleceu recentemente, até o Neymar, né, tem uma série lá. Então eles estão colocando todos esses docu-series aí nesse anúncio para mostrar para quem gosta de esporte que a Netflix também é um destino, também é importante se você gosta de esporte. É uma casa de quem é apaixonado por esporte. Falando nisso, né, Patrick? Falando em casa, esporte, chegou na sua casa um delivery, special delivery, é isso? Vou contar o que aconteceu hoje de manhã. Estou aqui naquela... Quem tem filho sabe. Vamos de novo. Aquela correria do café da manhã. Sempre a gente dá uma dica de paternidade, é sempre. Isso, exatamente. É o programa Sports Machine, mas a gente fala sobre essa coisa maravilhosa que é sermos pais. E eu tô aqui naquela correria da manhã e tal, tinha acabado de levar o cachorro para fazer uma coisinha lá fora, voltei e tal, pegando as coisas, e eu escuto o Oliver, meu filho, falar Thursday Night Football. Eu falei, mas por que ele tá falando isso? De onde ele tirou? Comecei a pensar, tem alguma coisa na minha cozinha que tem a marca, e eu não me lembrava de nada, né? E daí eu fui ver, a gente fez uma compra ontem no Amazon Prime, entrega na sua casa, né, pelo Whole Foods, né, que é a supermercado da Amazon aqui nos Estados Unidos, entrega as suas compras na sua casa. E aí, olha o que eles fizeram com o saquinho, que até semana passada era bege, Amazon básico. Aqui, ó. Agora como é que tá? Thursday Night Football. Tem até o nome do entregador. Quem aqui. É o Aldo? O Aldo é o entregador? Tá. É o entregador. Obrigado ao Aldo. Aqui você vê que eles usam só Prime, não usam Amazon, né? Junto com o time da NFL. E do lado aqui, olha só. 7 p.m. Muito comum aqui nos Estados Unidos, você coloca o Eastern Time, né? Porque você tem 4 fusos diferentes só no continental, né? Nos Estados Unidos continental, e aí only on Prime Video.
Então, aqui, aquilo também que a gente falou no Sports Machine, como a Amazon usa tudo que tem para chegar nas pessoas, né? Então, agora meu filho, que vai fazer 7 anos em dezembro, às 7 horas da noite, vai chegar e falar, ô pai, liga aí, vamos ver, né? E interessante, porque isso nos traz a um problema que estamos tendo aqui no Brasil com a nossa querida Amazon. Porque na última quinta-feira a Amazon não transmitiu os 2 jogos previstos da NBA, alegou problemas técnicos, os mesmos problemas técnicos que foram alegados para não transmitir no dia 15 de setembro, uma quinta-feira à noite, Corinthians e Fluminense pela Copa do Brasil. Conclusão, né? Já no mercado aqui, com quem eu conversei, o zoom é de que teremos exatamente esses problemas se continuar tendo que transmitir qualquer evento esportivo ao vivo na quinta-feira à noite, porque no Brasil dá o conflito de horário. Se estiver transmitindo a Premier League, por exemplo, tiver um jogo na quinta-feira, o que não existe quase nunca, é problema zero. Você transmite porque está de manhã no mercado americano. E esse é o grande ponto aqui, né? Como tem esse conflito, a Amazon até agora não falou isso publicamente, mas é uma apuração que a gente está fazendo já desde terça-feira passada, quarta-feira passada, e que está mostrando isso. As quintas-feiras à noite têm sido reservadas mundialmente para privilegiar qualquer risco. Não pode, né, Patrick? Quantos bilhões que são investidos neste contrato da Amazon? Aí, literalmente é a aposta inteira da Amazon na quinta-feira à noite exclusiva do futebol nos Estados Unidos, e por conta disso o Brasil está sofrendo. A gente está apurando aqui para tentar entender o que vai acontecer com essa quinta-feira à noite da NBA aqui, mas aí falando em excelências e serviços da Amazon, até a coluna que eu escrevi hoje na Máquina do Esporte, é uma pena a gente observar, né? A Amazon, que é reconhecida mundialmente pela excelência no serviço ao cliente, aqui no Brasil está deixando o cliente na mão porque ela tem que privilegiar o seu maior investimento, né? Agora, isso se confirmando, mostra que ela subestimou a demanda do público nos 2 lugares e não criou a estrutura proporcional aos produtos que estava adquirindo, né? Aí é um problema que ela vai ter que resolver, porque faz mal para a imagem mesmo, né? Enquanto aqui nos Estados Unidos a gente não tem esse problema e, na verdade, o que eu sinto é que está cada vez mais consolidada a ideia de que na quinta-feira você vai colocar lá o seu Prime Video e vai assistir o jogo direto pelo acesso que a Amazon dá, pela compra de direitos que ela fez. Você começa, no Brasil, a ter uma queimada de filme que ela vai ter que rapidamente corrigir. Então, inicialmente, acho que a melhor coisa é não ter nenhum evento na quinta-feira, para não oferecer e não conseguir entregar, né? E depois, ajustando rapidamente essa questão da tecnologia para poder atender essa demanda e fazer com que as coisas rolem normalmente. Se quiser ficar nesse jogo, se quiser ficar... Esse talvez seja um dos grandes problemas, entre aspas, do streaming na comparação com a transmissão tradicional, né? Sim. Eric? A estrutura. Você pode ter as quedas, algumas vezes elas não são responsabilidade sua, às vezes pode ser um problema de internet, né? De conexão. Problema nosso, né? Mas as pessoas vão inicialmente pensar que é um problema de quem está transmitindo, né? Então, você não tem tanto esse risco quando você fala de uma transmissão de TV a cabo, né? Que é uma coisa muito mais estável. Então, eles vão ter que... E tem, obviamente, a demanda, que você nunca sabe quantas pessoas vão assistir, né? E diante disso, você precisa se preparar, precisa fazer uma estimativa, mas se isso estourar a tua estimativa, aí você pode ter uma dor de cabeça. Lembrando que se a Amazon tiver com problema de servidores, gente, fujam para as montanhas, porque será impossível e inviável viver no mundo tecnológico se a Amazon não aguentar o tranco, né? Que são coisas diferentes, né? Por exemplo, o que eles oferecem de web service de cloud, por exemplo, não é a mesma coisa que o streaming, né? Então, obviamente que grandes especialistas em tecnologia aí podem nos salvar, mas basicamente eu sei que não é a mesma coisa. Então você pode, e também é o que você falou, numa hora de aperto, você vê onde é que a empresa vai colocar suas prioridades. Espera aí, no Thursday Night não mexe. Não mexe. O único problema que eles tiveram, que eu tenha notícia aqui, não foi de tecnologia, porque eles tiveram 2, 3 jogos ruins na sequência no Thursday Night.
E o pessoal estava até falando, pô, será que é a maldição do Thursday Night? Jogos com placares baixos, com poucos touchdowns e tal. Mas fora isso, eu não vi grandes reclamações com relação ao serviço, e eu mesmo, colocando os jogos aqui na minha TV às quintas-feiras, né, consegui assistir de forma tranquila. É isso aí. Sérgio Patrick, meu querido, estamos encerrando mais um Sports Machine. Hoje falamos de bastante coisa, hein? Hoje foi variado o nosso cardápio aqui, hein? Hoje foi variado, foi muito bom. Semana que vem tem mais, e quem quiser, obviamente, mandar sugestões de temas ou conversar com a gente sobre os assuntos aqui do Sports Machine, por favor, fiquem à vontade, né? Twitter, Instagram, LinkedIn, onde você quiser mandar a sua mensagem, né? Fique à vontade, certo? Exatamente, Patrick, é isso aí. Muito obrigado, até mais, tchau. Tchau.